todas, a todos. Vamos fazer, então, a live da nossa terceira unidade, nossa penúltima unidade dessa disciplina, que é o Projeto de Extensão em Música 1, né? E aí a gente vai começar, pode ir compartilhando, tá, Vinícius? Passando um pouquinho de um feedback geral da unidade 1 e geral da unidade 2, mas a gente está fazendo o feedback para cada grupo e mandando e tudo mais. E aí falar o que vai ser feito com a unidade 3, e vocês acho que agora vão conseguir entender o todo, até para conseguir adequar tanto a unidade 1 como a unidade 2, eu acho, entendendo o todo, que é o que vai acontecer na unidade 4. Então, a gente vai passar o que significa esse projeto como um todo. Foi uma escolha minha e do Vinícius, da gente não explicar logo no início do semestre, porque a gente só começa a entender na hora que a gente põe a mão na massa, né? Diferente de outras disciplinas, acho que isso é importante a gente destacar, essa é uma disciplina que ela está sendo construída ao longo do semestre, e ela é única, porque ela vai criar um projeto completo. Para vocês não enlouquecerem e eu der tudo e vocês já surtarem, a gente está fazendo por pedaços esse projeto. Mas agora, para a gente chegar na unidade 3, é importante que vocês entendam todo esse processo para que não precise consertar tanto. Então, por exemplo, vai ter muita coisa para consertar da unidade 1, da 2, porque agora que vocês vão entender melhor isso. Por conta disso, a gente planejou a unidade 4 assim. A unidade 4 é exatamente para dar tempo de reorganização que aconteceu na 1, na 2 e que vai acontecer na 3, e montar o produto final. Porque a gente sabe, eu trabalho com estágio, com metodologia docente, com produção de material didático, né? Eu já escrevi 8 livros materiais didáticos, a gente sabe que a gente vai escrevendo e vai mudando e vai voltando. Eu oriento TCC, oriento dissertações de mestrado, a gente sabe que é um processo de construção, assim como essa disciplina, tá? Então, a gente vai começar com esse feedback e depois a gente fala sobre a unidade 3 e 4. Vai lá, Vinícius. Bom, eu preparei aqui um feedback, pessoal, à medida que a gente foi tendo a possibilidade de acessar os materiais, tá, da unidade 1, a gente foi tomando notas a respeito do que vinha surgindo como problema mais recorrente, e além dos feedbacks individuais, das correções, das sugestões que a gente tem feito nos textos, eu queria trazer aqui alguns pontos que são assim, mais gerais, que eu acho que a gente poderia observar. Pensando que essas orientações, elas já são tendo em vista o produto em que esse projeto vai culminar. Então, na aula de hoje, a gente vai passar pela unidade 1, pela unidade 2, e a gente já vai explicar o que espera-se da unidade 3 e da unidade 4, que são basicamente as unidades mão na massa, né, Francine? Então, acho que alguns pontos que a gente tem que pensar, já trazendo aqui rapidamente, seria para quem que a gente está escrevendo, onde encontrar as melhores fontes, pensando que todo o trabalho ele está partindo de pesquisa, né? São trabalhos de pesquisa que vão culminar em projetos de ensino. O porquê devo fazer isso, por que a gente deve citar essas fontes. Eu vou tentar trazer um outro olhar, tendo em vista que vocês já tiveram uma aula sobre isso no nosso segundo encontro, e como mencionar essas fontes. E aí eu dividi em citações e referências, porque eu observei que existe uma confusão em relação a isso, tá bom? Então, assim, basicamente, eu vi que vocês vão se recorrer a páginas na internet, a recursos do YouTube, a imagens, artigos, partituras, livros. Vocês devem ter observado que no feedback de cada trabalho, em alguns momentos, vocês devem ter recebido, vai ter um espaço para vocês colocarem esse material, bacana vocês já estarem fazendo uma reserva disso e tal, e hoje eu acho que isso vai ficar tudo bem mais claro, assim, para vocês. Então, pensando no para quem estou escrevendo, eu queria alertar que a gente está pensando num projeto de extensão que pode vir a contemplar uma comunidade externa, né? Pessoas que às vezes não são necessariamente da comunidade acadêmica, que podem vir a ter acesso se esse material vier a virar um curso, que será, por exemplo, possivelmente disponibilizado online. Então, a linguagem... E lembrando que é de extensão para adolescentes.
né? 13 a 17 anos, que a gente já tinha comentado que alguns trabalhos esqueceram um pouquinho disso. Desculpa, vai lá. Sim, tranquilo. E eu até recorri ao template, antes de começar algumas correções, eu percebi que no template, inclusive, tinha essa orientação, né, sobre a linguagem didática e tal. Então, em alguns momentos, em algumas escritas, quando a gente acaba indo buscar nos livros, eu vi que alguns grupos buscaram em artigos, e assim por diante, vocês acabaram assimilando também essa escrita acadêmica, tá? O que não é ruim, o que é bom, mas que para o modelo de projeto que a gente está criando aqui, é interessante que exista um processo ali de transposição didática. O que, que é isso? Pegar aquela informação que você está absorvendo nesse artigo, nessa dissertação, enfim, nessa informação mais densa, e transpor aquilo ali para um adolescente. E isso é um exercício bacana, porque depois, no final das contas, depois de formados, é o que vocês vão fazer, né? Então, a partir daí, a gente já vai entrar diretamente, então, nessas fontes. E aí eu enxerguei um outro problema, que é aonde encontrar as melhores fontes. Porque tudo é fonte, né? A internet está cheia de coisa, e nem só porque é fonte quer dizer que é uma fonte boa. Eu não vou me aprofundar aqui sobre essa triagem que a gente faz sobre a qualidade das fontes, mas eu quis trazer algumas considerações aqui. Peguei algumas categorias, né, pensando em trabalhos que são de cunho mais científico, trabalhos que são de cunho acadêmico, uma bibliografia que é especializada na nossa área, e uma bibliografia que é mais geral. E essas fontes, elas possuem um peso, né, digamos assim, uma autoridade diferente, em diferentes níveis. As fontes trazem diferentes níveis de autoridade. Então, eu coloquei aqui da esquerda para a direita em forma de degradê, pensando no que tem mais autoridade, para que vocês possam se embasar, e no que tem menos autoridade, tá? Eu acho que isso aqui é até um quadro que depois vocês podem, né, guardar, para situações futuras na vida de vocês. Então, pensando assim, em trabalhos científicos, né, a gente tem geralmente artigos de periódicos, trabalhos acadêmicos que já são cientificamente validados e publicações que passam por determinados comitês, né, específicos. Então, digamos assim, o que eu coloquei aqui dentro dessa categoria de trabalhos científicos? São trabalhos que, de certa forma, eles são validados por pares já dentro de uma comunidade científica, uma revista, por exemplo, uma revista da ABEM, que é dentro da área de educação musical considerada, né, uma Qualis A1, que é o Qualis mais alto que a gente tem dentro do Brasil. Depois a gente passa, por exemplo, para trabalhos acadêmicos, que são desenvolvidos dentro das próprias universidades, e a gente vai ter teses e dissertações, respectivamente, de doutorado e mestrado, atas de congressos, que são basicamente o que a gente chama de artigos, que são publicados em congressos, que não necessariamente são artigos, não têm o mesmo peso de um artigo científico, mas são também publicações que passaram por um comitê acadêmico ali, elegido pelos organizadores daquele evento, e trabalhos de conclusão de curso, de especialização e graduação. Pensando, gente, que eu não estou me aprofundando nisso aqui, a ideia realmente é só dar uma visão geral de que existe esse degradê, né, e que nem toda fonte tem o mesmo valor. Depois a gente pode ir para uma bibliografia especializada, que são livros de autores específicos, que já são autoridade, né, em determinado assunto, editoras especializadas em publicações na área de música, por exemplo, na área de cultura, e editoras também universitárias. As próprias universidades têm editoras específicas, por exemplo, a Unesp tem uma editora que é muito famosa, a própria UFMG. Me falta conhecimento, Francine, se a UNB tem uma editora universitária também. Mas, por exemplo, já dando a dica, a editora da Unesp está em promoção, tem feirão, 50% de desconto essa semana. A gente tem a editora da UNB, sim. Aí, ó, tem a editora da UNB, eu não conheço ela ainda. E a gente tem também uma bibliografia mais geral, né, que a gente vai para websites pessoais, institucionais, revistas, que são aquelas revistas magazine, né, que não necessariamente é uma revista científica, jornais, livros em geral, tá? Qualquer pessoa pode publicar um livro, né? Qualquer pessoa pode publicar uma informação num website. E aí, eu já passando assim para uma outra questão que eu observei nos trabalhos, que a gente deve considerar, é a relação entre citação e referência,
tá? Eu vi que isso ficava um pouco confuso ali na escrita. Citações e referências, elas são diferentes, tá? Normalmente a gente usa citações para remeter às referências completas no final de um trabalho. Eu vou trazer aqui nos próximos slides alguns modelos, mas basicamente, assim, a grosso modo, né, como que a gente faz citação? As transcrições literais devem vir entre aspas com indicação completa da fonte. Essa indicação completa da fonte, depois a gente vai encontrar também nas referências. Então, você, digamos assim, que você usou um artigo da Francine, você vai colocar o sobrenome dela, a data em que ela publicou aquele artigo e a página daquele artigo, daquele livro, daquele texto, logo em seguida, para que eu, enquanto leitor, estou lendo o seu trabalho, estou acessando o seu site, ou acessando aqui o curso que você criou nesse projeto de extensão, opa, gostei dessa informação da Francine aqui, que a Maria trouxe, que o José trouxe, o que eu vou fazer? Eu consigo, através dessa citação, através das referências, conseguir encontrar essa informação se eu quiser me aprofundar, ou até se eu quiser checar a veracidade disso, né? As citações que contenham apenas uma síntese das ideias, né, que é o que a gente chama de paráfrase, onde você pega as ideias da Francine, você não vai usar literalmente as mesmas palavras que ela, né? Você vai também indicar da onde que está vindo, mas não necessariamente você precisa colocar ali o número de página. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Que citações que contêm apenas uma síntese das ideias dispensam as aspas, mas exigem a indicação completa da fonte. Então, você coloca, segundo Loureiro, no caso aqui, um texto da Loureiro, e se você ir no final desse trabalho, no caso, você encontraria a referência completa que eu vou mostrar no próximo slide, né? As que trazem simplesmente ideias pessoais não exigem qualquer indicação. Se você pegou uma frase do texto da Francine, uma frase do texto da Loureiro, depois você criou a sua própria reflexão, essa não necessariamente exige uma citação. E se por acaso você encontrar algum erro de ortografia em uma citação que você vai usar de forma literal, aqui no primeiro pontinho, você não necessariamente corrige, tá? Você coloca esse termozinho entre parênteses, sic na frente, que mostra que você identificou ali aquele erro. Tá? Em termos de citações ainda, a gente pensando dentro do corpo ali do seu texto, né? Se você usar até 3 linhas, você coloca entre aspas. Se você passar de 3 linhas, você destaca elas do corpo do texto, passou ele de 3, 4 linhas, tá? E aí você coloca ela com um recuo. Você coloca ela de uma maneira, eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, de uma maneira que dá a entender que ela não faz parte do seu texto. E, novamente, você cita aqui no final. Normalmente, em textos, né, científicos, acadêmicos, a gente usa um recuo de aproximadamente 4 centímetros. Mas o que é a ideia? A ideia é mostrar essa informação X vem deste lugar. Se você, leitor, se você público, se você aluno quiser consultar, está aqui a citação, você vai lá nas referências, você encontra essa referência completa. Que livro é esse? Quando ele foi publicado? Se está na internet, que link, em qual link ele está postado? E assim por diante. Eu vou mostrar isso agora com mais detalhes, tá? A ideia, inclusive, depois é disponibilizar esses slides aqui para vocês, para que sirva como fonte de consulta. Então, se você vai fazer a referência de uma tese, de uma dissertação, qual que é o modelo, né? Você vai usar os elementos essenciais aqui, o autor, o título, o local, o ano, o número de folhas, indicação de grau, né, de área, se é tese, se é dissertação, se é uma monografia, a unidade de ensino, se é departamento de música da Universidade de Brasília, por exemplo. Tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos, certo? Aqui o número de páginas, né? A ideia do link. Inclusive, eu recomendo que vocês utilizem ferramentas de redução de links. Basta você escrever no Google, ferramenta de redução de link, para que você não tenha aquele link gigante, igual que eu acabei de enviar nos grupos da live aqui agora. Por que eu fiz aquilo? Porque normalmente links de live não se recomenda encurtar, tá? Porque ele tende a dar mais defeito. Isso é uma exceção. E como que eu referencio um artigo? A gente segue também a mesma ideia, né? Autor, título do artigo, título da publicação. Qual que é a diferença, Vinícius? O título de um artigo está dentro, às vezes, de uma revista. Então, o artigo tem um título, Música na Universidade de Brasília,
publicado pela revista da ABEM. Local de publicação, volume ou ano, número, página, mês, correspondência, né, e o ano. Um exemplo aqui, Dias, Cláudio Augusto, hipertexto, evolução histórica e efeitos sociais, ponto. Ciência da Informação é a revista publicada em Brasília, volume 28, número 3. Esse artigo está entre as páginas 269 e 277, edição de dezembro/dezembro de 99. Disponível em o link, acesso em. Quando eu acessei essa informação, tá? Livros, às vezes, trazem algumas confusões, né? Quando o livro tem um autor, até 3 autores e mais de 3 autores. Os elementos essenciais são autor, título, edição, local, editora, ano, paginação ou volume, série, se houver. Alguns exemplos, com o autor Monteiro, Carlos Fernandes, Manual de Elaboração de Trabalhos, a segunda edição, né, revista. Foi revisada essa edição, foi publicada em São Paulo pela PUC 2002 e tem 92 páginas. Se eu tenho até 3 autores, eu separo esses autores com ponto vírgula. Então, Silva, Eduardo Valente, um autor. Medeiros, Éder Silva de outro autor. Lembrando que o sobrenome vem aqui em letra maiúscula e o restante do nome após a vírgula. Terceiro autor, Silva Eduardo Ferrão da ponto. Título, Curso Prático de Economia, Administração e Contabilidade, ponto. 4ª edição, publicado em São Paulo pela editora Atlas em 2005 e é um livro de 213 páginas. Quando eu tenho mais de 3 autores, costumam ser coletâneas de textos e um livro que foi organizado por um autor específico, eu uso o et al, que significa basicamente colaboradores. Então tem Santoro, Cássio, Luiz de Santoro e colaboradores, ponto, crise econômica no Brasil, omissão do governo, é o título do livro, publicado no Rio de Janeiro pela editora Atlas em 2008. Tá? Essa live vai ficar gravada, esse material pode ser disponibilizado para que vocês possam consultar. Com o tempo, isso vai ficando mais automático. Outro problema é que eu consegui identificar citações relacionadas a partituras, tá bom? Não é basicamente tirar um print da partitura e colar lá. A gente também faz a citação dela no texto, quando a gente está escrevendo, vai trazer uma informação dessa partitura, a gente cita, no caso aqui, Beethoven, 1863. Que obra é essa? Né? Beethoven, Ludwig van Neutri Symphony OP.125, orquestra tal, partitura disponível em, acesso em. Aonde eu encontrei essa partitura, aonde o meu leitor pode encontrar e quando eu acessei, certo? E aí sim eu posso colocar ali a imagem, tá? Um detalhe que é muito importante, se a partitura estiver num livro, num artigo ou num site, a fonte que você consultou é o livro, o artigo, o site ou blog, e não a partitura em si, certo? Se essa partitura, por exemplo, estivesse no meu blog, você não citaria necessariamente a partitura, mas você citaria a minha web página, ou o meu artigo, certo? E não necessariamente a partitura em si. Isso é um dado importante. Nesse caso aqui, por que eu cito a partitura? Porque eu estou dentro de um repositório, tá? Que é um site especializado nisso. Mas, de toda forma, está aqui o site para a pessoa poder encontrar a fonte. Eu vi que vocês colocaram várias partituras, tá, nos trabalhos, e é interessante a gente referenciar da onde estão vindo essas partituras. Se vem de um livro, se vem, né, de um repositório, como é o caso desse exemplo do Beethoven. Aqui eu trouxe alguns exemplos sobre imagens e vídeos na internet. Tem alguns modelos, tá, pessoal? Eu meio que fiz alguns recortes aqui pensando no que pode ser útil para vocês e o que pode ser útil aqui na nossa aplicação. Então, basicamente, aqui eu tenho o título da imagem, a imagem em si e a fonte da imagem. A referência é muito usual que ela venha em nota de rodapé, tá? No caso, o modelo que a gente vai utilizar não vai caber necessariamente a nota de rodapé, vocês vão ver isso mais para o final dessa aula. Mas, basicamente, então, vem aqui o título, né, a imagem e a fonte. Isso aqui pode ser invertido, tá bom? A fonte pode vir em cima e essa legenda embaixo. Não necessariamente precisa ser assim. Eu, por exemplo, até prefiro o contrário.
É o modelo que eu utilizo, por exemplo, nos meus trabalhos. Uma outra possibilidade que eu acho que é a que vai mais fazer sentido para a plataforma que a gente vai utilizar é essa possibilidade da direita, onde você coloca já de cara o título da figura, né, no caso aqui figura 3, banda Pink Floyd, e a citação, Facebook 2016. De maneira que, se eu quiser saber aonde você encontrou essa fonte, eu vou lá no final do seu trabalho, na última página, por exemplo, na referência, eu vou para Facebook, The Next Projected Sound of 67, a página oficial da banda Pink Floyd, 22 de abril de 2016, disponível em acesso aqui. Eu fiz um trabalho recentemente com onde um grupo do Facebook é uma fonte para mim. E várias das minhas fontes são comentários dentro da própria rede social. E eu utilizo bastante esse modelo aqui e tem funcionado muito, assim, até mesmo para mim depois poder encontrar esses comentários novamente, tem funcionado bastante o fato de colocar o link já diretamente. Aqui eu até aproveitei a oportunidade para fazer merchan. Quem quiser, inclusive, depois conhecer 3 brincadeiras que toda criança gosta, pode ir lá no meu canal. Como que você cita vídeos, então? Eu estou usando aqui o mesmo modelo que eu acho que fica mais usual dentro do Sway, que é a plataforma que a gente vai utilizar. Basicamente, então, o que coloquei? Eu frase 2021, que vai remeter a referência. Eu frase Vinícius, 3 brincadeiras musicais para musicalização infantil e para brincar na educação infantil. Canal Musical Educação Musical no YouTube, 18 de janeiro de 2001. 2021 é a data da postagem, disponível em acesso hoje, 6/4 de 2021. Eu quis trazer aqui um exemplo, deixa eu só tirar aqui o compartilhamento de tela para mostrar rapidamente um exemplo para vocês, que é uma publicação que eu achei bem interessante da revista Música na Educação Básica, aonde algumas soluções bem práticas, eu achei bem interessante mesmo o layout, foram pensadas. Esse aqui, inclusive, por sinal, um texto da Cecília Cavalieri, que é a atual editora da revista, e ela traz umas soluções bem interessantes aqui, que ela mudou o layout, assim, é uma revista, né, científico-acadêmica, e ela vai trazendo as referências em forma de pequenas chamadas, tá vendo? Ao longo do texto. Eu achei isso bem interessante. Por exemplo, tem um momento aqui que ela vai falar, que ela vai trazer um vídeo dela, e ela, né, faz aqui a citação da imagem do curta-metragem A Primeira Flauta 2017, e ela já coloca direto o link do vídeo, caso a pessoa queira clicar. Eu acho bem interessante e pode ser muito aplicado dentro do modelo que a gente vai usar. Quando ela cita alguns textos, ela abre aqui essa caixa de textos, até bem bonitinha, com um ícone e tal. Ela usou muito essa ideia dos ícones e já traz aqui. Mas ela não dispensa, lá no final, as mesmas referências. Tá? Então, eu achei bem interessante esse modelo, achei que valia a pena trazer aqui. Então, partindo assim já para o último slide, para eu poder passar a bola novamente para a Francine. Espero que a Francine não ache ruim comigo, mas eu quis trazer aqui, então, alguns macetes, né? Algumas ferramentas que podem nos ajudar. Essas ferramentas são grandes muletas mesmo, tá? Eu, particularmente, uso muito o Mendeley. O que são isso? São bancos de referências bibliográficas que você pode utilizar, e aquilo já fica pronto dentro do seu computador, você linka com vários programas, como, por exemplo, o Word, e ele já te dá modelos prontos, tá, das referências bibliográficas. O Mendeley, por exemplo, eu uso, recomendo muito. Facilmente no YouTube você encontra vários tutoriais sobre como utilizar ele, como instalar ele, é muito fácil, é muito simples mesmo, e ele já faz todos esses modelos. Só por que eu quis trazer no final? Porque é interessante que você saiba, porque se por acaso o gerenciador errar na hora de te dar um modelo, você consegue corrigir. E uma outra muleta até bem interessante que a gente pode utilizar é o próprio Google Scholar, né, que é o Google Acadêmico. Basta você digitar no Google Acadêmico. Aqui dentro dele vocês vão conseguir vários trabalhos de cunho científico e acadêmico, tá? Sobre os temas que vocês estão pesquisando, e quando você clica num artigo, aqui em cima, né, música folclórica, ele já vai te mandar para o texto em si. Mas aqui embaixo, nessa aspas, né,
Se você clica, ele já te dá os modelos que você pode utilizar para referenciar esse trabalho. Mas por que é interessante, Vinícius, eu aprender dentro dos modelos que você colocou antes? Porque você pode ver que aqui não vai ser exatamente igual. Se você, por acaso, quiser utilizar algum desses gerenciadores, alguns são pagos, como por exemplo o EndNote é pago, o Mendeley é gratuito e recomendo novamente, você já consegue baixar aqui o modelinho para você já só arrastar e jogar dentro do seu gerenciador, ele faz ali a referência todinha para vocês. Bom, eu imagino que eu tenha falado muito rápido, tá? Mas vocês têm acesso a essa gravação, que realmente eu não quero tomar todo o tempo da live com esse feedback, mas basicamente esses são, assim, os principais probleminhas em termos da formatação, em termos da estruturação desses trabalhos que foi possível identificar, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado com esse feedback geral. Passo a bola, então, para Francine novamente. E deixa aí, deixa nessa lâmina. E assim, é bem interessante, por que a gente está trazendo isso, né? Porque vocês reclamaram muito. Ah, a gente está exigindo a BNT, não sei o quê, e a gente não sabe como faz. Né? Por mais que a gente tenha mandado no template e tudo mais, a gente sabe que é um processo. E exatamente, eu pus a exigência da BNT logo de cara para vocês começarem a aprender. Mas eu sabia que existia a unidade 4 para isso, para vocês terem tempo de fazer, errar e consertar de novo, tá? Então, assim, eu não sou uma bruxa cruel que dou um negócio exigindo, porque a gente sabe como que é a disciplina, que vocês têm que confiar mais na professora. Mas uma coisa importante, eu já usei o Mendeley, tá? E tudo assim. Só que se vocês não aprenderem como fazer, vocês vão errar. Por quê? Se vocês olharem ali, nenhuma delas é a norma da MNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí, se vocês pararem para olhar, uma parte é a primeira, ó, Travassos Elizabeth, porque daí aparece o nome completo. A APA já não aparece o nome completo, só aparece a inicial. A de Chicago já aparece, a de Harvard não aparece, a de Vancouver não aparece. Por quê? Porque o modelo, principalmente norte-americano, usa só a inicial, porque é o doutor fulano de tal, nunca tem o primeiro nome. Nós, brasileiros, utilizamos o primeiro nome, muito mais do que o sobrenome. Então, a BNT pede. E aí, vocês vão vendo que, por exemplo, ó, a APA, o ano parece no começo. Já de Chicago é no final, de Harvard é no começo, a de Vancouver é quase no final, é no penúltimo. Então, assim, e a BNT é no final, com exceção se for colocar o número de páginas. Então, assim, ele serve para um norteador, né? De vocês utilizarem isso, mas às vezes não tem. Mas, professora do céu, eu não sei, foi o que eu falei para vocês lá. Vocês olhem as revistas da ABEM, ou a música na educação básica, ou a revista da ABEM, os anais. Por quê? Porque lá você vai aprendendo e obrigatoriamente tem que colocar, e você vai copiando e olhando esses modelos. E é da mesma forma que quando a gente mandou o template, tinha alguns modelos lá também, tá? Não tem problema nenhum utilizar a ferramenta. É igual, você acha, é igual um carro. É ótimo usar o carro, só que você tem que aprender a usar o carro. Depois que você aprende a usar o carro, é uma beleza, porque ele te encurta a vida e você não precisa ir a pé, não precisa pegar ônibus e tudo mais. Mas para aprender, você tem que aprender a dirigir, tá bom? Então vamos lá. Isso aí seria, e até então. por ficar escravo da ferramenta e, né, porque a ferramenta erra também. Que é o famoso GPS, né? Na minha opinião, eu detesto usar o GPS. Por quê? Porque o GPS me emburrece, entre aspas, de entender a cidade, o caminho por onde eu tenho que ir. Aí, se acaba a minha bateria, eu não sei como chegar. Né? Então, assim, eu gosto de olhar o mapa, eu sou chata, né, gente? Eu gosto de olhar mapa, eu adoro essas coisas chatas. Eu gosto de ver as placas da estrada para entender o caminho, etc. Por quê? Porque se a gente fica muito refém da ferramenta, depois você não sabe fazer sem ela, né? Por isso que eu gosto mais dessa coisa mais raiz. Nunca utilizei, já aprendi a usar o Mendeley, inclusive, e o EndNote, mas eu nunca usei, porque eu sempre fui mais raiz. Mas eu não obrigo vocês a não serem raiz, vocês podem usar o que vocês quiserem, tá bom? Seguindo, então, Vinícius, por favor. Falar um pouquinho da unidade 2. Então, esse feedback da unidade 2. Então, assim,
Vocês foram me mandando dúvidas ao longo antes da entrega, e aí eu até mandei um áudio para vocês, para todos os polos explicando, mas ainda assim os trabalhos estão vindo com esses erros. Então eu vou trazer de novo. O objetivo, e eu tenho certeza que a professora Maria Cristina também está falando isso para vocês. E assim, por que a gente vai dar o foco tanto agora? Porque se vocês não aprenderem agora, quando vocês chegarem em estágio, vocês vão errar. E aí isso é exigido. Quando vocês chegarem numa disciplina de PM, vocês vão ter que aprender a fazer referência, isso é exigido. Então, assim, a gente está ensinando porque é um processo de ensino mesmo. Objetivo, gente, é sempre de aprendizagem, não é de ensino. Olha a disciplina, estratégias de aprendizagem, o foco é na aprendizagem, tá? Quando eu coloquei, até alguns mandaram, ao final do curso, os alunos serão capazes de... Muitos de vocês escreveram no trabalho isso. Isso é para ficar mentalmente. Por quê? Porque daí vocês não vão entrar no erro de colocar palavras que são de ensino, né? Então, é o projeto de aprendizagem. O plano de aula, ele funciona para que a gente aprenda a organizar o sistema que os alunos irão aprender. É a aprendizagem do aluno, tá? O plano é meu, mas a aprendizagem é do aluno. Então, trabalhar não é, a não ser que seja aula de economia, de engenharia, talvez, que os alunos vão ter que trabalhar em campo, alguma coisa. Então, não é. Trabalhar é gente. Quem trabalha é uma ferramenta nossa para ensinar. Então, não é aprendizagem. Ensinar, muito menos. Construir com os alunos. Olha que vocês colocaram em vários momentos assim, construir com os alunos é muito óbvio. Se é construir com os alunos, você está mostrando que o objetivo é teu. Está errado. Propor. Quem propõe são os alunos, são os professores, são vocês cursistas. A não ser um caso muito específico de criação, de que eles vão fazer, mas não é o caso aqui. E aí vamos pensar nas palavras certas. É vivenciar. A gente vivencia, o aluno vai vivenciar o objeto sonoro. Ele não vai trabalhar aquilo. Ele vai aprender sobre aquilo. Ele vai conhecer sobre aquilo. Ele vai explorar um instrumento musical, a sonoridade. Ele vai criar, ele vai compor. E aí sempre, gente, o verbo é no infinitivo. Isso vocês foram até relativamente muito bem. Sempre colocaram um ou outro trabalho muito raro que colocou prática, por exemplo, né? Mas não é o caso, né? É praticar. Então, é sempre o verbo no infinitivo, certo? Seguindo, Vinícius. Relação ao conteúdo, que também foi uma coisa que teve vários errinhos de vocês. O conteúdo é o conteúdo musical, os aspectos da linguagem musical. Alguns de vocês colocaram outras coisas que não tem nada a ver com conteúdo, e alguns colocaram conteúdos não musicais, né? Esses conteúdos não musicais, como o próprio tema diz, são os conceitos interdisciplinares. Mas se a gente está fazendo uma proposta de música, a gente precisa do conteúdo de música. E aí, eu vou dizer uma coisa muito importante. Por que a música não é valorizada na escola? Por que a aula de música não é valorizada nos espaços? Por que os pais tiram os alunos das aulas de música de vocês? Por quê? Porque se você não souber deixar muito claro o objetivo da aula e o conteúdo da aprendizagem, o que vai acontecer? Se você que é o professor, né, a gente brinca, não advoga a favor disso, não vai ser o pai e a mãe. Aí você fala assim, porque ajuda na memória. Então eu vou pôr num Kumon da vida, vou pôr numa aula de raciocínio lógico. Porque ajuda a lateralidade. Poxa, então eu vou pôr ele numa aula de ginástica, de educação física, que daí ele já aprende lateralidade e já trabalha a saúde. Então, assim, isso está errado. A gente tem que pôr os aspectos musicais. E aí os aspectos culturais e tudo mais. Mas tem que tomar cuidado para a gente não fazer essas muletas. Porque se a gente não sabe dizer, e eu faço isso sempre nas minhas aulas de PEAN e principalmente de estágio, quando eu dou, que eu falo, gente, me prove a importância do que você está fazendo, né? E eu vou dar, hipoteticamente, 10 mil reais aqui, se você me disser e me convencer que eu preciso da tua aula. E aí os alunos se enlouquecem por conta disso. Então,
foco nos conteúdos musicais, porque a partir do momento que você tem os conteúdos musicais, você começa a entender o propósito educacional disso. Então, lateralidade é importante, a gente trabalha, é um tema transversal, é um tema interdisciplinar, mas ele não é o objetivo e não é o conteúdo musical. Aí alguns de vocês colocaram assim, prática de canto, prática de violão. Gente, a palavra é prática. Se é prática, não é conteúdo, né? É uma prática, uma ação. Então, também está errado. Tocar o instrumento, gente, é um verbo, é uma ação, é um objetivo de aprendizagem, não é conteúdo, certo? Aí, se a gente pensar, é apreciação, sei lá, apreciação musical, apreciação rítmica, apreciação melódica, criação de base rítmica, criação musical, elementos assim, ritmo, célula rítmica, né? Eu fiz bem as coisas que a gente estava usando. Percepção, solfejo, né? Que mais, assim? Execução musical, né? São esses elementos que são conteúdos musicais. Sim, Vinícius, me ajude. Fala. Francine, eu quero só realmente enfatizar uma coisa que você falou que é muito importante mesmo, que às vezes a gente, enquanto aluno de graduação, deixa passar batido, é a importância de vocês terem sempre na ponta da língua os objetivos que vocês estão trabalhando, porque senão vocês nunca serão levados a sério como profissionais dentro das instituições em que vocês vão trabalhar, tá? E isso que a Francine está mencionando faz toda a diferença para que ao longo da carreira de vocês, vocês consigam se posicionar, tá? Então, é algo que parece, assim, professores, mas que vai fazer muita a diferença, tá? É o profissional que sabe se posicionar de maneira objetiva, ele tem outro lugar dentro de qualquer instituição. E eu vou dar um exemplo bem rapidinho, porque a gente não tem tempo. Quando eu dava aula na escola, eles chegavam, o valor é esse para aula de música, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu aceitava. Depois, quando acabava o ano, eu pedia as contas. Por quê? Não, porque é muito pouco pelo que eu faço. Mas eu mostrei o meu trabalho. E eles ficavam desesperados, eu ganhava aumento. Eu fiquei numa escola que todo ano eu pedia as contas, todo ano eu ganhava aumento. Até no último ano que ela me perguntou, quanto você quer para ficar? Por quê? Porque eu mostrei tanto a necessidade de uma aula de música, tanto a necessidade construtiva daquilo. E em todas as reuniões eu explicava, reunião de pai, reunião de professores e tudo, a importância da música e a função da música, que ela é muito maior do que lateralidade, do que ajudar no raciocínio lógico, que eles não queriam me perder. Né? Então, fica isso atento. Então, sempre quando a gente pensar nos conteúdos e nos objetivos musicais, muito bem pontuais, voltados à aprendizagem do aluno, e o conteúdo, sempre elementos da linguagem musical. Prática não é tocar, não é um verbo, tocar é objetivo, prática é uma ação, roda de conversa, gente, roda de conversa do pessoal da pedagogia. A gente pode fazer roda de conversa? Claro, mas dentro dos procedimentos metodológicos, e não como conteúdo, né? A não ser que você esteja fazendo aula de literatura, que não é o caso. Vai lá, seguindo. Uma questão que vocês muito fizeram, e aí a gente já vai começar a entrar no que a gente vai precisar fazer para a unidade 3 e 4, tá? Aquela coisa mais prática dos planos, que vai servir também para a disciplina da professora Maria Cristina, que vai servir também para muitas outras disciplinas que vocês vão ter ao longo do curso, inclusive estágio, quando caírem, provavelmente comigo ou com a Delmari, que são as que dão estágio, ou até a Maria Cristina, que dá bastante estágio, mas as propostas elas têm que estar muito bem contextualizadas. Então, assim, a gente falou isso nas lives, talvez, e eu lembro que ainda na unidade 2 está lá falando ali, vocês não leram, muitas pessoas colocaram propostas síncronas e com foco presencial, né? E aí, os focos não é esse, se é uma proposta coletiva, de extensão, que o Vinícius falou, tem que pensar para quem é esse grupo e tudo. E se a gente falou que ele vai ser online, que ele, né, não vai ser síncrono, até porque a gente não sabe qual é a nossa realidade para o futuro, e a gente também tem que trabalhar com essa hibridização. E vocês estão no ensino de educação à distância,
vocês também têm que pensar numa plataforma virtual, né? Então, que a gente vai explicar qual é essa plataforma e tudo mais. Então, as propostas síncronas, elas não funcionam. E aí vieram algumas propostas, por exemplo, roda de conversa. Gente, olha aqui, nós estamos, sei lá, quantos alunos que nós estamos agora? Nós estamos com, deixa eu abrir aqui, nós estamos com 31, 29 alunos. Se eu der 1 minuto para cada um, acabou minha reunião. Então, aí não tem como. E aí vocês colocam uma avaliação nisso. A avaliação vai ser pela roda de conversa, mas vocês não vão conseguir ouvir os alunos. Se forem 20 alunos, vocês também não vão conseguir ouvir. E se for ouvir um para cada um, a aula fica chata. Porque a criança vai embora, o adolescente vai embora. Porque ele fala, meu Deus, eu fico aqui, eu falo 1 minuto e depois eu fico meia hora esperando. Ele se pede, então não dá para uma extensão. Uma roda de conversa, ela funciona muito quando? Quando é um plano de ensino, de sala de aula, acadêmico, que o aluno é obrigado a estar ali toda semana, né? E mesmo assim ele desliga. Quantos de vocês, às vezes, nem estão aqui na frente do computador? Às vezes estão com o áudio ligado e estão fazendo outra coisa, estão comendo, estão fazendo outra coisa. Então não dá para pensar numa roda de conversa. Atividades de execução coletiva síncronas, né? Algumas pessoas colocaram, eu vou marcar uns pulsos e todo mundo vai executar dentro desse pulso. Gente, a internet não funciona, tem delay, né? Se funcionasse, eu tenho certeza que eu tinha dado essa estratégia de aprendizagem. Então, verifica muito a disciplina do semestre passado, não é porque eu dei não, mas é porque, assim, a gente trouxe várias estratégias de aprendizagem pensando no contexto da educação à distância, do contexto online. Então, por exemplo, vocês não tinham polo para fazer atividades em grupo. Então, o que a gente mostrou? Plataforma de composição, como o Anchor, como o BandLab, porque vocês não podiam estar presencialmente juntos. São estratégias que vocês podem utilizar, tá? Pesquisas temáticas sem um foco prático, apenas conceitual. E ali vocês colocaram assim, eu vou pedir para eles pesquisarem sobre a manifestação. Gente, eles não vão fazer, é muito chato isso, né? Então, assim, a não ser que seja uma coisa muito específica que vá aguçar a curiosidade deles, eles não vão fazer. Eles fazem quando eles são obrigados, que é numa prática de ensino. Mas isso é um curso de extensão. Então, pode passar, Vinícius. O curso de extensão, ele tem que ter outras ideias, como o quê? Buscar a exploração, a criação, a execução por compartilhamento de resultados, né? Então, assim, eu proponho uma atividade e eles apresentam. E aí eu estou falando isso em vários planos, especificamente, a partir do que vocês estão propondo, como que vão esses feedbacks, do que pode ser feito, exatamente para isso, para tirar essa presencialidade coletiva num momento com uma plataforma virtual que não dá. E outra coisa, que daí vocês também vão ter que se adequar, que a gente vai explicar, não dá para ser tudo presencial síncrono. Imagina se eu fizer o curso inteiro síncrono. Vocês não têm tempo. Então tem que ter coisas que eles vão ter que ler, que eles vão ter que assistir vídeo. Vocês, a primeira coisa que vocês falam, professora, vai ficar gravado para eu ver no outro momento? Então por que vocês estão propondo o curso de extensão com atividades síncronas o tempo todo? Se nem vocês conseguem assistir numa universidade as aulas sincronamente, vocês perguntam se vai ficar gravado para outro momento, imagine os outros alunos, tá? Então, fica essas dicas. E trazer, então, atividades para motivar de forma lúdica. Se você pede para eles fazerem uma pesquisa sobre o tema, gente, o aluno não vai ter curiosidade. Agora, se você pedir para ele fazer uma pesquisa sobre aquele autor que fez a música que tá na música famosa do Bumbum Tantã, e que tem uma flauta, e tem um autor que toca, que tem a melodia daquela flauta, que vocês vão descobrir quem é esse cara, que é o tal do Bach. Aí eles vão querer pesquisar para saber quem é o cara do tal do Bach que tem numa música Bumbum Tantã do funk. Aí eles vão ir atrás. Agora, gente, vocês vão ter que estudar sobre o Bach. E vão lá, façam uma pesquisa sobre o Bach. Não dá, tá? Então, traga coisas que chamem a atenção dessa galera. Próximo, Vinícius, por favor. Então, para terminar, a feedback, então, a avaliação, mesma coisa. O foco da avaliação, ela tem que voltar para o objetivo. Eu tenho certeza que a professora Maria Cristina deve ter focado nisso, porque a gente fala muito, né, e mostra. Então, aquele objetivo que vocês deram, vocês vão avaliar se ele funcionou.
Não dá para ser de forma coletiva, de forma síncrona, não dá para fazer por roda de conversa, e não dá para ser observação e interesse. Imagina se eu for avaliar hoje vocês a partir da observação e o interesse de vocês. Eu não estou vendo vocês. Os alunos também não vão ver. A internet, às vezes, não vai estar boa. E a atividade síncrona, ela só tem que acontecer quando? Quando ela é extremamente necessária para uma aprendizagem. Por que eu não faço aula síncrona toda semana para vocês? Primeiro, que vocês me matariam. E segundo, por quê? A gente otimiza para aquilo que é importante. Em outro momento, a gente usa outras plataformas. E o curso de extensão também. O momento síncrono é para uma atividade que for importante. Mas se dá para usar um vídeo, se dá para usar um podcast, se dá para usar um tutorial, se dá para usar um texto lúdico, com uma linguagem legal, né? Não aquela linguagem técnica que nem o Vinícius mandou, vai funcionar. Next, por favor. Tá. Aí, então, o foco no instrumento criado, a gravação, então, de um ritmo a partir de uma trilha produzida. Isso é muito bacana, gente. Vocês estão fazendo curso de extensão, vocês aprenderam a fazer, compor, tem o BandLab, vocês sabem fazer. Poxa, se vocês estão trabalhando, a maioria fez isso, de trabalhar um ritmo e tal, até por conta da disciplina, integrando a disciplina da Andrea, joia, mas aí vocês construam uma base harmônica ou uma trilha para que eles coloquem. Ou áudios, e daí eles vão gravar esse áudio com o celularzinho deles e mandar. Ou áudio com improvisações. Então, assim, você tem 4 compassos lá tocando, né, do compasso binário, e aí você põe 4 compassos só a base, sem o ritmo, para o aluno gravar naquele momento e mandar de volta, né? Ele vai criar algo, mas assim, ele vai criar uma melodia e vai me mandar. Não! É curso de extensão. Ele vai criar uma melodia, mas ele vai encaixar naquela harmonia que vocês mandam de base, de uma trilha básica, porque daí é muito mais legal. Vocês trabalham com aula de instrumento, a maioria de vocês. Se você ficar tocando aquele negocinho, não funciona. Se você coloca aquele negocinho junto com outros instrumentos e manda uma base, nossa, ele se sente o dono, né, da banda, né? A gente brinca, né? O boneco de banda de restaurante, né? Que coloca um monte de coisa e ele toca 3, 4 notas no teclado. Mas é isso, né? Isso vai incentivar a criança, vai incentivar o adolescente, vai incentivar aulas nos contextos socioeducativos, né? Nesses contextos que a gente pensa da extensão. Sim, Vinícius. Pessoal, na hora de criar também a avaliação, uma consideração importante, até pensando já no uso da plataforma que vocês vão ver já já a seguir, pensa também não só no que vocês vão avaliar em termos da aprendizagem, mas também na maneira do procedimento de avaliação que vocês vão aplicar, tá? Porque isso é muito, muito complexo. Às vezes vocês colocam lá, sei lá, vamos fazer atividade, um exemplo, em grupo, e você não tem uma ferramenta para fazer isso. Ou então, você vai ter que me enviar um áudio. Peraí, como que eu vou receber esse áudio? Como que o aluno vai renomear esse arquivo para que eu identifique que esse arquivo é o do João e não do Pedro, sabe? Então, tenta pensar em Como manda o link para a gente não ficar baixando aqueles vídeos da estratégia de aprendizagem à distância 3 horas. Exatamente. Lembra que a gente fez tudo isso na disciplina anterior? Exatamente. Pô, o aluno vai me mandar um link de um áudio numa nuvem, ou ele vai me mandar um áudio para eu ter que baixar ali 100 megas de arquivo, sabe? Então, pensa em toda essa parte do operacional mesmo, porque isso depois vai poupar trabalho para vocês. Às vezes é ali meia horinha que você gasta agora no planejamento que vai te poupar meio mês numa etapa posterior. Isso vale, lógico, depois para a vida profissional de vocês. Sim, isso é interessante. A gente está montando um curso de extensão, uma coisa assim, mas isso serve para qualquer situação de ensino e aprendizagem. Segue, por favor, Vinícius. E aí a gente vai entrar, então, na unidade 3. Então, assim, vocês fizeram a unidade 1, que foi a parte de texto. A unidade 2, essa parte de criação das aulas. E a gente vai entrar na unidade 3. O que é a unidade 3? É para a gente selecionar o material musical de exemplos. Alguns já mandaram bonitinho o link do YouTube, alguns colocaram assim, vai ser colocado um vídeo. Aí assim, eu fiquei lá tentando psicografar a cabeça de vocês para entender se aquele vídeo é um vídeo da internet ou se aquele vídeo é um vídeo que vocês vão compor e vão criar. Então, a gente não sabe. Se não for de vocês, vocês têm que selecionar
bons vídeos. Às vezes o vídeo também não está numa boa gravação, não vale a pena. Às vezes ele é muito grande para o trecho que vocês querem. Então, pensa nisso também, né? O vídeo tem que ser curto e tudo mais. Gravações, então, de vídeos, as trilhas, guias, né? Os podcasts, os tutoriais, que são as produções de vocês especificamente, para embasar essas propostas. E aí também, criação de partituras, formais ou não formais, mas vamos pensar, são adolescentes, então, assim, partituras não formais, né? Gráficos, coisas assim, pontuais que eles podem construir. Pode pôr uma ou outra partitura se você quiser mostrar um contorno melódico, e daí você faz um desenho em cima dele. Você pode pôr uma partitura e fazer uma marcação para mostrar o ponto da batida. Não tem problema, mas vai ter que ser feito, então é o momento de fazer. Slides, se vocês vão fazer alguns slides. Gente, vocês estão vendo aqui, eu estou 1 ano já com vocês. Os meus slides são sempre coloridos, temáticos, com um monte de coisa. Isso é para o adulto já lúdico, imagina para um adolescente. Vocês nunca me viram eu trazer um slide branco com texto, né? Quando tem texto, pode ver que é síntese, é uma orientação. Vocês viram ali a parte que o Vinícius fez? Tem flechinha para cá, tem cor aqui, tem um quadradinho puxado para lá, né? Então, tem que montar esse material de uma forma lúdica. Fotos, né? Então, por exemplo, às vezes vocês estão fazendo foto do instrumento, tira foto do instrumento que vocês estão pedindo para eles construírem. Vocês estão querendo explicar palma, palma estrela, palma concha, bochecho, por mais que seja óbvio, põe fotinho disso, foto de vocês mesmos, e demais materiais de acordo com o que vocês forem pedindo. Segue. Então, pensando, a unidade 1 foi a parte conceitual do tema, vocês viram 2, 3 temas, escolheram o tema principal e produziram o texto. Esse texto, então, como o Vinícius está falando, ele tem que ser mais lúdico, pensado nesse público, readequar a linguagem desse texto, então vocês têm que fazer isso. Unidade 2, vocês receberam esse plano, tem essas questões que elas têm que ser revistas, as questões técnicas do plano, mas também a questão de atividades, que algumas atividades não funcionam para esse formato, ou elas estão muito tradicionais, elas estão muito iguais. Então, assim, também pesquisem isso, que daí vão também organizar, repensar. Puxa, eu não sabia que era para adolescente, aconteceu com um grupo. Eu falei, tudo bem, as ideias estão aqui, agora adapte isso para adolescente, né? Então, vocês vão ter que refazer isso, e agora vocês vão ter que produzir o material. Mas não dá para vocês produzirem o material se vocês não repensarem o plano, porque senão vocês vão produzir o quê se vocês não mudarem? Então, tem uma pesquisa aleatória. Não, muda. E aí, faz o quê? Gente, vocês colocaram lá, porque eles vão pesquisar sobre o tema. Não, façam um vídeo de 2, 3 minutos sobre aquele assunto, tá? E aí, para a unidade 4, o que vai acontecer? Vocês vão colocar isso numa plataforma e corrigir tudo que tiver de errado na unidade 1, que não deu tempo, na unidade 2 e na unidade 3 também. Vai que tem alguma coisa errada, um ritmo errado que a gente vai ter que corrigir. Segue, por favor. Então, nessa unidade 3 são as propostas que vocês colocaram no plano. Então, tem que rever as propostas síncronas e adaptar algumas ideias aí para propostas lúdicas e assíncronas, e aí depois o Vinícius vai mostrar umas coisinhas ali que ele pode compartilhar de ideias. Propor, então, áudios, guias, base para criação. Então, assim, vocês vão pôr uma criação, gente, coloca uma base junto, né? Façam a parte de pesquisa, que os alunos têm que pesquisar. Vocês colocaram um monte isso, o aluno tem que pesquisar. Não, gente, traz a pesquisa, né? Troca essa pesquisa por um podcast. Vocês aprenderam a fazer um podcast e foram sensacionais. Faz um podcast sobre o tema para introduzir, ou faz um vídeo realizado pelo grupo. Vocês vão construir um instrumento, faz um instrumento rapidinho, né? O YouTube está cheio disso, mas vocês também podem fazer. Vocês vão, vamos pesquisar sobre o samba. Não, gente, faz um vídeo de vocês discutindo sobre o samba, faz um podcast discutindo sobre o samba. E aí, principalmente, seguindo, por favor, Vinícius. Essas gravações, se forem gravações explicativas, seja por podcast
ou por vídeo, porque de repente é um tutorial para construir um instrumento, então daí não dá para ser um podcast, né? Ou agora já dá para, mais um podcast dá para trazer o tema, ou trazer uma curiosidade, vocês também podem fazer. Façam coisas curtas, porque são adolescentes, né? E aí, lá no guia da unidade 1, para saber mais, hoje a gente postou um tutorial de produção de vídeo e tem digamos assim, umas coisas a mais de um produtor, de um editor de vídeo gratuito que vocês podem usar, e também essa concepção do porquê fazer vídeo, porquê fazer gravações de vídeo e como fazer. Então, assim, vídeos no máximo, gente, mas assim, no máximo estourando 15 minutos, se for muito lúdico. Como? Colocando slide, colocando desenho. Vocês têm que virar youtuber, né? E aí tem essa dica desse material que a gente postou lá no que precisamos saber, como que a gente cria legenda, como que a gente cria, coloca slide no nosso vídeo, de uma forma bem simples num programa, tá? Se for somente fala, aí faz pequenos vídeos. Faz um vídeo sobre aquele assunto e deu. Faz um vídeo sobre outro assunto e deu. Corta e faz realmente pequenas séries, inclusive de áudios, podcast também. Então, assim, poxa, eu vou falar sobre, vamos supor, Luiz Gonzaga. Então, vamos falar sobre Luiz Gonzaga, um vídeo de 2, 3 minutos para falar. Ah, mas eu quero falar também da asa branca do Luiz Gonzaga. Então, faz outro vídeo para a asa branca do Luiz Gonzaga. Então, fala um sobre o Luiz Gonzaga e outro sobre a asa branca. Se fizer tudo junto, fica cansativo. E aí fica essas aulas síncronas, igual a gente faz no ensino superior. Lembrando, gente, não usem como referência o ensino superior, porque o ensino superior é diferente de um curso de extensão e também de adolescentes. E aí sim, usar imagens, slides, gravações em diferentes ângulos. Então, grava aqui, de repente grava de lado e etc. Vocês vão ver isso nessas ideias desse para saber mais, tá? Então, isso vai despertando a atenção desses cursistas. Ah, importante, vocês colocaram muito assim, os alunos, o professor. Não, são cursistas, é um curso de extensão, né? Eles não são alunos. Segue, por favor. E aí, eu acho que esse é o meu último para a gente ir para o slide, para a unidade 4, para vocês entenderem. É assim, então, tragam exemplos musicais. Mostre, se vocês querem que eles façam, faz um vídeo de vocês mostrando como toca, né? Aquele instrumento. Tutoriais de construção, construam eles, né? Mostra como faz. E aí, gente, vocês vão ver na internet, tem tutoriais muito legais. Tem uns tutoriais chatos que ele fica passando a fita, mas tem uns que são super dinâmicos. É isso que desperta. Dicas de aprendizagem, então faz pequenos vídeos ou pequenos áudios para saber mais alguma curiosidade sobre o tema, alguma coisa assim. Então, desperte trazendo essas informações complementares, história do compositor, roupa, costume. Lembra que a gente está falando sobre uma manifestação cultural, a gente está falando sobre uma região, a gente está falando sobre tradições, né, vestimentas, danças. Traz essas curiosidades. Elas não fazem parte do objetivo central, mas elas complementam esse processo e que são muito interessantes, com imagens, com vídeos, com áudios. Seguindo, Vinícius, para você agora passo a bola. Bom, pessoal, por que a gente pensou em termos de plataforma? A gente vai propor o uso da plataforma Sway, tá? Uma plataforma da Microsoft, pela facilidade no uso dela. Vocês vão perceber que ela é muito simples. Quem já usou o PowerPoint aqui vai ficar impressionado. Tanto que o Sway, ele tem uma proposta semelhante, mas ele vai além e ele já pensa na ideia do online, né, na disponibilização do online. Então, ele é uma ferramenta que só funciona online, que você não precisa baixar e nem tem como você baixar, e ela disponibiliza também os recursos de maneira online, certo? E é gratuito. Ela possibilita a criação coletiva, tá bom? E ela permite integrar vários recursos midiáticos, como fotos, vídeos, áudios, links e assim por diante. Para poder falar sobre o Sway,
eu acho que talvez funcione mais se eu mostrar como que eu uso o Sway, do que propriamente se eu né, ficar dando aqui só as orientações. Então, assim, eu quero compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eu acho que é essa daqui. E assim, a gente vai explicar como operacionaliza o Sway de forma pedagógica na unidade 4. Mas aqui a gente vai mostrar as potencialidades para vocês começarem a entender também aquilo que vocês podem melhorar da unidade 2, da 1, para colocar. Então, acho que se vocês agora visualizarem o que dá para ser feito, vai ser mais fácil. Exatamente. Vocês podem ver que eu uso muito o Sway, tá? Ele é uma ferramenta da Microsoft. Para você criar um Sway, você precisa ter uma conta na Microsoft, um Hotmail ou um Outlook. Se por acaso ninguém no grupo tiver, como que você faz? Você vem no Google criar conta Microsoft ou conta Hotmail, tá? E aí você vai lá, cria sua conta. Oriento vocês a fazer um grupo 3 Rio Branco, @hotmail.com, para vocês poderem acessar esse Sway, tá? Qual que é o resultado que o Sway entrega? É esse aqui, ó. Isso aqui eu montei em 15 minutos, mais ou menos, tá, pessoal? Para os meus alunos. A gente estava falando sobre construção de instrumentos musicais. Ele me permite colocar textos, ele me permite colocar vídeos. Direto do YouTube, tá? Aqui são para crianças de 6 anos de idade, do colégio onde eu trabalho, tá? A gente estava trabalhando sobre, enfim, investigação sonora e tal. Então vocês podem ver que ele já traz até as animações, ó. Eu não faço nada disso que vocês estão vendo. É tudo o programa, eu vou mostrar como que acontece. Ah, fotos. São tudo pré-configurações já do programa. Eu não preciso mexer em nada, em nenhuma linha de código. É muito simples e intuitivo. Tá vendo essas animações, como que as coisas vão surgindo, cores das letras, olha os escritos surgindo aqui embaixo. Tá? Isso é algo que eu estou construindo junto com os alunos, então ele ainda está em construção, inclusive deveria ter adicionado algumas coisas nele. Esse aqui eram alguns que eu fazia o ano passado, né? Então, vocês podem ver que o layout já é completamente diferente. Imagens, tá? Que eu estava trabalhando artes visuais juntamente com música. Tá vendo como que ele me permite, né, organizar aqui os elementos visuais na tela. E o que que é impressionante, na verdade, é que é muito fácil de colocar tudo isso aqui. E pegando agora na unidade 3, por exemplo, eu produzia vídeo, né? E do YouTube, eu upava esse vídeo no YouTube, do YouTube eu trazia ele para cá, né, para que pudesse brincar com os meus alunos. E olha a referência embaixo do vídeo. E olha que eu estou trabalhando com crianças de 6 anos. Aqui no caso. Tá? Aqui eu trouxe um outro exemplo, né, que são crianças do primeiro ano do Fundamental 1. Que já é outro visual, mas, enfim, a gente falando de Portugal, então aqui as habilidades. Aqui já tem já um olhar institucionalizado, tá? Pensando na instituição em que eu trabalho. Então, tá vendo esses coraçõezinhos, aliás, essas flores, né? Onde que eu vi coração aqui? Essas flores, esse layout, esse fundo, eu não fiz nada disso, é tudo o programa que já me entrega. Tá vendo? Por isso, né, que é a sugestão de utilizar ele. Por quê? Porque depois, de pronto, vocês vão vir aqui em partilhar, né? Deixa eu pegar um outro aqui. Vou pegar esse aqui, partilhar. Opa, peraí. Reproduzir. Partilhar mesmo. E aqui vocês vão ter a opção de pegar um link de visualizador ou um link de editor. Por exemplo, Francine está trabalhando comigo nesse Sway. Eu vou clicar em editar, vou copiar o link e mandar para ela, ela vai poder editar. A Francine é
nós terminamos aqui agora o É a trabalho, nós vamos cursista. enviar para vocês cursistas. Vou clicar em ver, vou copiar o link. E aí eu posso enviar para os cursistas. E aí eles não conseguem editar. Se eu envio de editor, eles vão editar e vão avacalhar seu trabalho todo. Mas, bom, essa daqui é a estrutura do Sway. Então, olha a diferença do que ele entrega, mas olha como que você trabalha nele, com um modelo de roteiro, tá? Então, o que eu vejo, na verdade, é isso aqui, ó. É assim que eu monto ele, eu vou mostrar para vocês com mais detalhes agora, e esse é o resultado que ele entrega. Ah, Vinícius, não quero esse layout aí. Tá feio. Eu venho aqui, então. Na verdade, eu não vou mexer nesse, porque senão eu vou avacalhar, vai que tem um aluno meu online. Eu E criei aqui um também tem outro. a unidade 4 também, né? Depois a gente Eu faz esse peguei, teste. Não eu mexe peguei, nesse negócio, não. como eu peguei exemplos reais aqui, não vai ser legal, né, de editar ele. Mas, por exemplo, você tem aqui vários modelos, tá? Que o próprio Sway disponibiliza para você usar e editar. Certo? Então, aqui, esse é um modelo que está lateralizado, né? Ele não rola para baixo igual o meu, ele rola para o lado, ó. Tá vendo como que ele é animado automaticamente? Basicamente, o que vocês vão fazer? Substituir as fotos e o conteúdo. Olha como que ele já entrega um outro olhar assim bem profissional, certo? Bom, como que eu crio um Sway? Né, basicamente criar novo. Eu comecei a criar um aqui sobre forró, foi o primeiro tema que me veio na cabeça. Eu simplesmente tenho essa área de trabalho aqui. Vou colocar forró, grupo 3, tá? Acho que isso não vai vir ao caso na hora do produto final, então vamos só colocar forró. E aí eu quero colocar uma imagem de fundo. A Microsoft já oferece um banco de imagens. Forró. Ele vai aparecer um monte de imagens. Ah, deixa eu ver qual que fica legal aqui para o meu trabalho. Olha, o Luiz Gonzaga aqui, ó. Legal. Clico no Luiz Gonzaga, adicionar. O Luiz Gonzaga já vai aparecer aqui do lado para mim. Além de colocar sobre o forró, eu quero colocar um texto aqui introduzindo o que é o forró. Bom, o forró é bom demais da conta, sou. Nem Ah, precisa além dizer que desse menino é texto, mineiro. outro em bom, né? Ah, quero colocar também um vídeo. Eu venho aqui, clico sempre nesse botão de mais, multimídia, vídeo. Olha, já entendeu que eu estou falando de forró, né? Deixa eu pegar aqui então, deixa eu ver um vídeo sobre forró que seja bom demais da conta. Deixa eu pegar o alemão. Forró, alemão do forró fica amor. Legal. Coloquei ele aqui. Tá. Quero ver como que tá ficando. Eu venho aqui, clique em estrutura. Aí ele tá organizando assim. Ah, não gostei assim não. Venho aqui, clico em estilos. Eu quero vertical, que é aquele modelo site, igual eu estava usando. Quero horizontal. Quero diapositivos. Esses são os três modelos que ele oferece. Ah, não gostei dessas cores, Vinícius. Posso mudar? Tem muitos modelos aqui embaixo para você escolher. Você pode, inclusive, personalizar cada um desses modelos, tá? Fundos. É realmente muita coisa. A ideia é que é dar um olhar realmente mais panorâmico, tá? Para vocês. Ele vai oferecer muitas e muitas opções, tá? No final das contas, vocês vão conseguir chegar em resultados assim, sem brincadeira. Isso aqui é 15 minutos de trabalho, tá? Para você chegar num modelo como esse, com todas essas animações. Então, você tem sempre essa ideia do enredo e essa ideia da estrutura, que você já vai vendo aqui e vai mudando. Ah, esse vídeo está pequenininho, não quero ele assim, não. Quero ele moderado. Ele fica maior, ele vai aparecer aqui de um outro jeito. Ah, quero ele grande, né? Apareceu aqui do lado para mim, então ele vai ficar grande. Ah, não gostei dessas frutinhas aqui atrás, deixa eu ver o que mais que ele tem aqui. Ah, tem esse modelo aqui roxo, olha que legal.
Ah, beleza, quero colocar conteúdo. Onde que eu coloco conteúdo? Venho aqui no enredo. Vou colocar mais um vídeo aqui. Aliás, deixa eu só mostrar uma outra opção muito interessante, a opção de pilha, onde você pode pegar várias fotos e colocar aqui dentro. Adicionar conteúdo e imagem. Você pode buscar aqui. Vamos colocar essa, essa, adicionar. Vamos ver como que vai ficar isso? Clico em estrutura. Olha, na hora que eu vou clicando aqui, as fotinhas vão passando uma depois da outra. Ah, não gostei assim. Deixa eu ver ele grande, como que fica. Posso vir aqui, dentro das configurações, eu tenho como modificar. Ah, eu quero ele maior, ó. Ah, quero as fotos grandonas. Ah, deixa eu colocar médio. Vamos ver como que fica. Clique em estrutura. Ah, já ficou mais visível. Espera aí. Quais que fotos são essas? Coloca a Ah, fonte. do Brasil. IBGE, exemplo, 2010. Vamos ver como é que vai aparecer aqui. Ó, apareceu uma legendinha. Opa, peraí. É que no caso, no modelo pilha, ele não aparece a referência nesse modelo. Mas são situações de testando, tá, pessoal? De ver como que vai ficar. Sei que tem uma opção aqui, onde você marca tipo uma caixinha de texto dessa, onde você fala para o aplicativo que aquele texto é essencial. E aí ele vai aparecer de uma maneira ou de outra, esse texto vem para cá. Ah, não quero pilha, então. Como que eu quero? Ah, eu quero colocar outro tipo de imagem, colocar a imagem sozinha. Além de eu poder pesquisar ela aqui, eu posso pegar uma imagem no meu computador e arrastar diretamente para cá. Ela vai subir da mesma maneira. Uma outra coisa que é muito interessante aqui, em relação a vídeo, é que às vezes você pesquisa um vídeo, por exemplo, Nordeste, e ele não encontra o vídeo que você quer. O que você pode fazer? Você pode ir lá no YouTube, você pode pegar um vídeo que você gosta, ó, faz de conta que você quer exatamente esse vídeo aqui. O que você pode fazer? Você clica nele, copia o link desse vídeo, clica com o botão direito, né? Copiar o URL do vídeo, e aí você vem aqui e cola esse vídeo, dá Enter, ele vai encontrar exatamente ele dentro do YouTube, você clica nele, clica em adicionar, certo? E aí você vai montando aqui a estrutura do seu Sway, você vai conseguir dividir os seus módulos, vai conseguir dividir os seus conteúdos. Para que você faça essa divisão, basta você clicar em mais, título, ele vai começar uma nova sessão. E aí você pode colocar o forró com sanfona. Ah, quero mais um título, uma outra sessão, sessão 2, forró com viola. E aí você vai colocando o conteúdo. Ah, quero mais uma sessão. Vou lá em título, o forró de Minas. E aí você vai construindo, tá? E ele vai aparecendo aqui com sessões diferentes, como módulos diferentes. Ah, Vinícius, eu quero colocar um link para uma página específica. É possível? É possível sim. Você consegue, por exemplo, deixa eu pegar um outro Sway aqui que eu criei há poucos dias atrás, deixa eu pegar isso aqui sobre músicas africanas. Aqui eu fiz uma playlist, tá, com músicas africanas para os meus alunos. A ideia era basicamente montar essa playlist, e aqui eu consigo colocar, por exemplo, a escola que eu trabalho é uma escola bilíngue, então eu queria que eles escutassem a playlist do Rei Leão em inglês e em português. Então eu consigo colocar o link aqui de uma maneira que ele clica, ele vai direto para o Spotify ou para o YouTube, tá? E aí eu vou montando
conteúdos aqui para os alunos, vou disponibilizando esses conteúdos. É uma plataforma muito interessante, tá? Eu não conhecia essa plataforma até o ano passado. Eu trabalho também com cursos para formação de professores na internet e tal. E depois que eu comecei a utilizar o Sway, eu basicamente monto todos os meus planos de aulas para educadores dentro dessa plataforma, porque ele já me permite, além de montar o plano de aula, vamos dizer assim, eu já consigo montar o plano de aula e todos os links e todos os conteúdos. E muitas das vezes, enquanto profissional, eu antes fazia os meus roteiros no Word. E aí, se eu fosse utilizar 10 exemplos musicais, eu colocava ali 10 links, né? 10 linhas em azul. Hoje eu já monto direto no Sway, porque eu basicamente compartilho a minha tela, como eu estou trabalhando, né, de maneira remota, e aqui, igual eu mostrei essa playlist África, né, de músicas africanas, já está ali pronto para eu usar. Tá? Então é uma ferramenta que eu particularmente uso muito. Eu acho que vocês vão gostar muito dela, tem muitos tutoriais na internet, inclusive, se você entrar no site da Microsoft, a Microsoft oferece um curso sobre Sway e te certifica no final. Gratuito. Então, gente, E por que a bem gente está rapidinho. a gente está apresentando isso agora? Que talvez vocês entendendo aonde vai chegar esse curso, esse processo da construção do curso de extensão, vocês consigam agora o olhar anterior e melhorar aquele texto. Vocês viram que o texto é curto, é uma síntese daquilo que precisa ser dito. O Vinícius coloca um vídeo em vez de ser só texto. Ele apresenta imagens sobre aquele texto, tudo que a gente pediu para vocês na pesquisa para realizar. No plano de aula, lembra que eu falei, tem que ser atividades que sejam interativas. Então, assim, a ideia, olha só, tem muita coisa para ser feita e não necessariamente para atividade síncrona, né? Você pode ter um momento, mas que momento? Um momento especial. E daí você pode fazer até um momento ali do encontro síncrono, tal dia, e o link, por exemplo, do Zoom, do Meet que vocês colocaram, também pode colocar lá dentro, né? Então, assim, esse assunto vai acontecer tal dia, tal hora e tal. Aí ele sabe que tal dia e tal hora ele vai olhar aquele determinado assunto, igual ele colocou lá, por exemplo, o forró e a viola. O forró e a viola, a gente vai ter uma conversa com um violeiro. Então, vai ser tal dia do projeto, com tal violeiro, na plataforma, vamos pôr aqui a Teams, e aí vai ter o link lá. Então, ele vai ver um monte de outras coisas e vai chegar naquele dia e vai ter aquele momento. Aí rola dentro do curso de extensão, tá? Então, a ideia é que essas atividades, elas sejam autoexplicativas. Então, assim, esse plano de aula que vocês montaram é para dar essa ideia da autoexplicativa. E eles vão seguindo passo a passo, roteirizando, por isso que eu pedi muito bem roteirizada a metodologia, por isso que eu pedi para escrever passo a passo, por que eu falei, agora vai assistir tal link, tal vídeo, por que eu estou pegando entre aspas, mas estou no pé de vocês? Porque tudo isso é o jeito que vai ser estruturado no Sway, né? Então, acho que agora, olhando o Sway, e aí sim vocês olhem, fuçem, descubram, apesar da gente ter a unidade 4 para isso, vai ajudar vocês olhando a unidade 4, consertando a 2, consertando a 1 e sabendo exatamente que vídeo produzir, que áudio produzir, que podcast produzir, que fotos produzir, e tudo aquilo que a gente falou. Vê que tudo que a gente falou é porque tem um sentido para encaixar de uma forma lúdica para esses alunos. Quer falar mais alguma coisa, Vinícius? Não, Francine, eu acho que é isso, assim, acho que agora vocês já vão conseguir materializar mais essa ideia, e, assim, é pensar que esse material pode vir a ser disponibilizado, é pensar que é um momento aí que vocês estão em grupo, vocês podem aproveitar essa oportunidade para aprender muito, para exercitar muito, inclusive para colocar a cara aqui, para conversar com o aluno, para mostrar o que vocês têm de melhor. Com certeza vocês escolheram estar aqui porque vocês são pessoas repletas de talentos e que acreditam que podem contribuir muito com a música, com a educação musical. Então, esse é o momento. Exato. Então, assim, se joguem, tá?
façam vídeos, façam desafios. E outra, vocês estão em grupo, né? Por exemplo, o Vinícius faz isso sozinho com os alunos dele, mas ele tem toda a responsabilidade. Vocês estão em trio, né? Vocês têm 3 pessoas. Então, um grava uma coisa, o outro grava outra. Ah, mas professor, eu não tenho equipamento de vídeo, de áudio, não sei o quê. Lá no Para Saber Mais, o que precisamos saber, desculpa, tem lá um tutorial de como gravar vídeo, né? Dicas de como colocar lâmina com vídeo, coisas assim. Vocês podem utilizar, de repente, vamos supor que vocês querem fazer uma roda de conversa de vocês para gravar isso. Vocês entram lá no Meet da vida, todo mundo abre as câmeras e vocês se apresentam, né? Escolhe lá o modelo mosaico para que todos apareçam igual e vocês fazem a roda de conversa. E aí faz esse pequeno vídeo dos 3 juntos para disponibilizar na plataforma, né? Então é um jeito. Gravar em outros ambientes também ficam bacanas. Sempre tem que tomar cuidado com áudio e tudo mais. Então, tem dicas ali. Vocês também encontram muitas dicas na internet. Vocês fizeram vídeos, tem vídeos aí que vocês fizeram para a disciplina de estratégias que foram super bacanas, trouxeram muitas ideias. E lembrando, gente, textos, sínteses, assuntos pontuais e as atividades lúdicas. Tá? Então, fica aqui para vocês. Eu estou vendo o pessoal está escrevendo mais que gostou, que etc. A plataforma é bem bacana, eu também não conhecia, né? Foi o Vinícius que trouxe para nós aqui e eu comprei a ideia logo de cara quando ele me mostrou, porque eu também achei muito legal, né? Eu também estou pensando que eu vou começar a usar ela também para montar algumas coisas aí de uma outra disciplina quando eu for ofertar, enfim. Então, fica aí a ideia. Alguém quer fazer alguma dúvida, alguma colocação? Está com alguma ideia? Então, sim, o que é a tarefa da unidade 3? É a produção desse material. O que vocês vão fazer? Vocês vão postar, aí a gente vai fazer tipo vocês vão postar os links dos materiais que vocês produziram. Junto com isso, vocês têm que também mandar o plano de aula readequado para a gente ver o que vocês estão postando. Então, por isso que eu falei que a minha promessa aqui é até o final dessa semana eu dar o feedback de todos os planos de aula para que vocês possam reorganizar ele e pensar nessas atividades. Mas se vocês já têm uma construção de instrumento, que vocês vão usar lá, que vocês colocaram, da peneira, por exemplo, que tem um grupo que fez, legal, já pode começar a produzir. E aquilo, gente, vamos fazer trilhas, vamos fazer bases, vocês aprenderam a usar o BandLab, vocês aprenderam a usar com o Josué outros programas lá, né? Vocês aprenderam a fazer partituras, inclusive, para sair o som MIDI, mas tem o BandLab para fazer também, né? Que a gente utilizou. Vocês aprenderam a usar o Anchor por podcast, vocês viram que já tem os áudios todos ali. E lá no módulo que precisamos saber, tem links para imagens, imagens gratuitas, a gente já deixou lá. Tem link para usar aplicativos gratuitos, tem link para tudo, gente. Aquela unidade lá, o que precisamos saber, eu e o Vinícius colocamos e alimentamos direto assuntos. Então, antes de ficar escrevendo no WhatsApp para a professora, pode escrever, que a professora sempre responde, como vocês podem ver, mas tem muita coisa lá, tá? Então, procura lá primeiro, que daí depois vocês vêm com as dúvidas para a gente, ok? Plano de curso, José Caetano. É um curso de extensão que a gente usa os mesmos elementos de um plano de aula que vocês estão aprendendo com a professora Maria Cristina. Os mesmos elementos. O plano de curso é uma aprendizagem, da mesma forma que o plano de aula. Então, a estrutura é a mesma, só que ela tem o foco em cursistas. Então, plano de curso. É diferente de um plano de curso de aprendizagem educacional. Talvez seja aí que possa estar dando uma confusão. O plano de curso de extensão, ele tem os mesmos propósitos de um plano de aula, voltado às características. Um plano de curso institucional, um plano de curso de disciplina e tal, aí sim é uma outra característica que você tem que pôr etapas de aprendizagem, você tem que pôr ementas, você tem que pôr processos formativos, que daí é uma outra estrutura,
Tá, eu entendi. Então, às vezes eu uso a palavra, tá? Então, desculpa se eu usei plano de aula. É que a concepção é a mesma, mas a ideia é de pensar no curso, tá? Mas é diferente de um plano de curso institucional, tá? Então, só para ficar essas dúvidas. Mas, então, se eu falei plano de aula, foi sem querer, porque a gente acaba pegando. Mais alguma dúvida? Pessoal que fez incompleto também, né? Algumas pessoas postaram só a atividade da professora Andréia e mandaram para mim, faltou as outras. Então, também tem que completar. Eu estou dando esse feedback. E aí, aproveitam essas dicas. Mais alguma coisa, gente? Já são 10 horas, vamos descansar. A professora está cansada. Vinícius Professora, também. Sim. Eliane, tudo bom? Oi. Essa, na verdade, é uma dúvida aqui que surgiu aqui, é porque eu fui dar uma olhada aqui no se tinha um feedback para mim, mas aí está aqui constando que a tarefa está atrasada há 6 dias, mas na verdade eu postei. O que aconteceu? Alguns de vocês postaram, tá? E ela ficou como rascunho, certo? E aí, como ela ficou como rascunho, está dando uma interferência. Alguém que está com o áudio aberto. Josélia, por favor, fecha. Então, o que acontece? Às vezes vocês postaram, para mim aparece como rascunho e para vocês parece como tarefa atrasada, né? Então, assim, mais um motivo que está dando trabalho. Então, eu estou olhando as tarefas, aí o trio. Então, às vezes, um de vocês deu certo e os outros dois não. Daí eu caço vocês para dar o feedback. O feedback eu estou dando pelo WhatsApp. Por quê? Porque eu estou fazendo em áudio. Que eu acho que é mais fácil eu explicar. Então, eu estou fazendo pequenos áudios e mandando pelo WhatsApp, tá? Então, o feedback da unidade 2 não vai por ali. O feedback da unidade 1 está indo por escrito ali, tá? Então, esse eu vou fazer pelos WhatsApps, eu estou mandando oizinho, boa tarde, falando e tal. Quando eu tenho dos 3, eu mando dos 3. Quando eu não tenho, eu aviso o grupo para reencaminhar para aquele aluno que eu não tenho o WhatsApp, tá? Não, então, e aí, se tiver um aluno que não tiver o WhatsApp, o outro colega manda, e aí a gente vê o outro jeito de mandar. Não, tá? Então, eu estou olhando. É um problema no sistema, eu já mandei, a gente tem um técnico aqui, né, da UNB, eu já passei, porque teve vários alunos, acho que foi o Bruno até que me falou, enfim, teve vários alunos que me falaram desse problema, e aí eu estou pedindo para o STI ver o que está acontecendo. Se foi uma configuração errada, nossa, não aprender na hora da postagem, ou se está com alguma configuração no sistema, mas vocês não vão ser prejudicados por isso. Tranquilo, professor. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Então, professora, nessa unidade 3, então, é só apenas o material que nós, enquanto professores, estaremos confeccionando para os alunos, para os cursistas. Isso, então, os podcasts, os áudios, a construção de instrumento, os vídeos sobre o assunto. Então, pensa, toda aquela parte da unidade 1, ela precisa ser feita de uma forma lúdica. Aqueles textos enormes que vocês escreveram, eles têm que ser adaptados. Então, de repente, pode ser um vídeo com uma explicação, pode ser um vídeo, pode ser um áudio com imagens. Vocês vão pegar mais imagens, que às vezes vocês colocaram bem pouquinho imagem, melhorar a linguagem musical. Então, por que a gente já está explicando? Para quem quiser ir fuçando o Sway e já quiser ir arrumando e melhorando lá, tudo bem, porque o que tem da unidade 1 e o que tem da unidade 2, vocês não vão reentregar no formato do Word ou do PDF. A gente vai olhar o que vocês consertaram no Sway, na unidade 4. Então, na unidade 4, vocês vão entregar o Sway para a gente. Então, vocês peguem a unidade 1, comecem a consertar. Quem quiser ir adiantando, já quiser aprender a usar o Sway, pode ir testando. E aí, agora, e vocês vão ter um prazo para fazer isso lá na unidade 4. Eu estou dizendo só para quem quiser ir adiantando. Da unidade 3, vocês vão fazer o quê? Vocês vão postar os links para os áudios e para os vídeos e as fotos para o que vocês vão propor, tá? E aí, como vai ser feito isso?
vocês vão mandar o plano de volta, que daí vocês vão ter que, esse sim, vocês têm que dar uma corrigida, né, do que está ali errado, e mandar o plano e a gente entender onde está o link. Por quê? Porque tem várias atividades que vocês, dependendo do grupo, vai ter que refazer, porque não vai combinar com a proposta. Então, eu preciso do plano de novo. E aí vai o plano. Posso, professora, mandar um PDF com o plano e o link tudo pronto de novo? Pode. Posso mandar o plano do jeito que está, com anotações do que eu vou mudar para o Sway, porque eu não quero refazer o plano? Pode. E me manda os links? Tudo bem. A gente precisa da produção musical. Arranjos, rearranjos, pequenas composições, as gravações de vídeo e áudio. Vocês têm um mês para fazer isso. Só isso. Ai, professora, na unidade 4, a gente vai, é como se nessa plataforma, os cursistas vão acessar essa plataforma e vão ter acesso a esse curso, é mais ou menos isso, né? Então, a linguagem que a gente tem que usar é, e aí, galera, e tal, já é aquela linguagem já de curso. Adolescente, isso. 13 a 17 anos. Tá, ok, entendi. Então, não dá para falar assim, boa tarde, cursistas, aqui estamos para discutir sobre... Não. Olá, pessoal. Pode ver que eu mesmo não coloco. Olá, alunos. Eu coloco, olá, pessoal. Oi, que bom que... Sejam bem-vindos. Teve gente que escreveu isso bem legalzinho. Teve gente que fez muito acadêmico. Sejam bem-vindos. Aqui nós vamos... Nesse curso, nós vamos discutir sobre o forró. Vocês já conhecem o forró? Lembra daquele guia? E vocês, gente, vocês têm o exemplo do que a professora Andréa Weber fez. É acadêmico e institucional para adultos? É, mas dá para usar aquela essência do que ela montou para o Sway, para crianças, né, para adolescentes. Então, vocês usem esse material didático. Por isso que eu estou integrando bastante com a Andréa, porque a Andréa já fez um material com isso, então vai pegando essas propostas e essas ideias. Ô, Francisco, tá jóia. Assiste a gravação, daí você vai conseguir se localizar, porque realmente pegar no finalzinho dá uma dificultada, a gente está tirando dúvidas. Mais alguma dúvida, gente? Estamos à disposição. Então, podemos encerrar? Estamos aqui para todas as dúvidas que aparecerem. Vocês entenderem, então, que esse mês é produção musical. É mandar link, coisa. E, gente, qualidade no que vocês vão fazer. Por favor. Não faz qualquer coisa, né? Porque, assim, os cursistas merecem, e a titia também merece, né? Afinação bonita, vocês têm aula com a professora Delmari, os instrumentos de vocês, assim, poxa, tem instrumento de sopro, gente, cuidado para gravar, para não estourar no vídeo, né? Vamos pensar nisso de uma forma bem legalzinha. Ai, professora, mas eu não sei tudo isso. Gente, a gente trabalhou semestre passado. Usa podcast que vocês aprenderam, que vocês fizeram super legal. Usa vídeos com slides. Professora, eu não tenho coragem de me aparecer. Coloque slides e a voz falando, tá? Desde que você não fale lendo assim, funciona, tá bom? Sim, gente, vamos embora. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E esse vai estar postado lá no Aprender da Unidade 3, esses slides para vocês voltarem. Boa noite, então. Vou disparar a gravação aqui.